Fechou Começa aí? com a Vaia Cearense, então. Yay! Vamos lá, fala galera, nós estamos de volta aí com o Deep Podcast. Nós estamos aí felizes porque passamos um tempo aí stand-by, mas mudando de lugar, viajando, fazendo prático de missões, mas voltamos aí com essa mesa tão especial, que também é uma plataforma para a gente estar servindo a cidade, alguns amigos, tantas pessoas que a gente tem aí que está construindo, criando algumas coisas aí, construindo teologia, mas também alguns projetos missionários, projetos nas igrejas locais, e nós queremos aqui transformar esse lugar numa plataforma para dar voz a essas pessoas. Nós estamos aqui com duas pessoas hoje que para nós está sendo amigos nessa caminhada, nessa jornada aqui. Um veio me ajudar, nós estamos quase assinando a carteira aqui, é o Brian. E o outro, que é o nosso convidado, é o José. Brian, cara, brigadão, mais uma vez aí por estar aqui nos ajudando, né? Ajudando em várias coisas, né? Tanto os equipamentos como também na gravação. Brigadão, cara. Valeu, Rafael. Eu que agradeço o convite, obrigado por esse tempo. Creio que vai ser precioso aí a gente tá aprendendo e buscando junto, né? Amém. E o outro você já conhece, é o José. José tem aí já dois podcasts, José? Foi dois podcasts? Um podcast? Agora é o segundo. Um podcast na plataforma, é porque ele já dá podcast, grava aula, ele dá aula na base mais profundo. Tá dando spoiler das aulas que você vai gravar. Tá dando spoiler aqui. Não, mas é bom pra galera já saber já, cara. Tem que ir lá na plataforma já, vamos deixar o link aqui do site, tem aula do Giuseppe lá, e justamente do assunto nós vamos falar. Giuseppe, cara, brigadão. Mais uma vez você tá aqui disponibilizando o tempo, né? Para estar aqui conversando conosco aqui. Valeu, obrigado. Obrigado, Jesus. Não, sempre um privilégio, né? E vamos aí, né? Vamos aí, vamos botar para quebrar. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui com... trouxemos o José, convidamos ele para a gente conversar sobre um dos assuntos que talvez seja o chefe das caixinhas de pergunta ali do Instagram, né? Não sei se o teu... Eu sei que tu faz caixinha de pergunta. Faço, mas não respondo. Mas nunca lembro de responder. Faça uma pergunta. Quando eu puder, eu vou responder, né? Quiser também. E se eu quiser também. E se eu souber também. Mas eu vejo, eu acompanho muito, José, é muita pergunta que a galera faz. Dúvidas, são dúvidas bíblicas, dúvidas, assim, vamos dizer assim, fundamentais, básicas, mas que essa ausência assim, desse ensino, dessa escassez desse ensino nessa área, faz com que as pessoas comecem se torna uma dúvida gigante, cara. Tipo assim, falar de escatologia hoje parece um abismo, existe um abismo. A gente não vê mais cantando muito sobre isso, ou falando sobre isso, pregações, né? Porque prega muito sobre a vida ordinária, sobre a vida matrimonial, sobre o dia a dia, para que as pessoas possam viver a segunda-feira. Mas não coloca o fundamento que é a escatologia para esse estilo de vida, para essa mentalidade, né? Vamos dizer assim, essa mentalidade apostólica que é pensando na eternidade. Então, cara, é assim, no teu Instagram hoje, nas redes sociais, onde você vai dar aula, hoje você dá aula na Escola Emaús, da Base Expressão, qual é a maior dificuldade que você encontra hoje, assim, para falar sobre esse assunto? Eu acho que é um pouco da categoria do ser humano, né? A gente gosta de uma teoria da conspiração, né? Sim. Cara, todo mundo tem uma teoria da conspiração favorita, seja Coca-Cola, com a Diabo, seja os judeus que dominam o mundo. Então, quando a gente traz esse espírito conspiracionista para escatologia, ela vira que acho que o Stephen Kirchner fala, escatologismos, né? Que tem a ver muito pouco com olhar para a Bíblia, com a discussão bíblica, né? Sim. Tem a ver mais com aquilo que eu acho. Tipo, é a marca da besta é tal coisa. O anticristo é fulano de tal. É mais como se fosse uma imaginação do que propriamente uma preocupação a partir da Bíblia. Esse é o maior que eu mais vejo, assim. Sempre quando a gente vai dar aula ou pensar nisso, sempre tem, mas eu vi, talvez fulano falou que vai ser assim. Daí, mas tá, meu irmão, mas e a Bíblia? Da onde que você chegou nessa conclusão? Daí não tem, porque daí a pessoa, tipo, pegou, porque não sei quem falou tal coisa, a tia mandou um negócio no Zap, e não tem não é a partir da Bíblia, é mais a partir dessas especulações, né? Então, é mais um preconceito que o cara tem sobre o assunto, uma ideia preconcebida do que... Acho que curiosidade, assim, é uma coisa que todo mundo é curioso de saber.
Só que sempre tem aquele lance, os Illuminati, o Nova Era, Sim. não que essas coisas não existam, mas é muito mais essas curiosidades, né? Vocês são mais novos do que eu, mais velhos do que eu. Vocês não, desde a década de 90, quantos marca da besta vocês já passaram? É. Não, e quantos... RG, código de barra, chip no cartão, daí depois até o Pix, até um Uber que eu já escutei, né? Que Uber também até o Uber também? Falaram que Uber é rebu ao contrário, daí dá confusão. Eita, cara. Tá Então, bem. tipo- E por isso que tinha aquelas brigas do Uber com os taxistas, será que é por causa disso? Era os bichos que faziam contenda, cara. É bem isso, entendeu? Então, Mas a galera cria mesmo, cria muita coisa, creme. né? E acho que isso dificulta quando você vai pensar na escatologia bíblica, né? Mais centrada na escritura, nem tanto uma parte sistemática, mas mesmo que a Bíblia fala, né? Sim. Eu até separei esse texto aqui, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Sim. Então a escatologia popular é muito pautada mais nessas curiosidades, no meu ver, assim, né? Tipo, eu quero saber o que vai acontecer, mas não porque eu aguardo Cristo, não porque eu tenho uma esperança de ressurreição, não porque eu amo a segunda vinda, não porque eu quero ter uma vida mais santa. É só efeito de curiosidade mesmo, assim, tipo, Pra ver se bate as informações aí pra ver se tá longe, se tá se perto. tá longe, se tá perto. Se eu vou me ajustando. Eu acho que um problema, assim, não só para escatologia, hoje eu estou escatologia, mas é tudo parte de um analfabetismo bíblico, assim, né, cara? Que, assim, eu prefiro receber informação de alguém que me dá uma notícia que às vezes não tem nada a ver com a Bíblia, mas que cabe para mim. Não, gostei dessa versão, vou abraçar ela. Sim. Mas não necessariamente é uma versão bíblica, assim. Então, é interessante você comentar assim, do como a Bíblia ela é clara, lógico que é um caminho bem que exige muito estudo, mas que a Bíblia ela fala sobre isso, né? Você não precisa pegar conspirações, mas ela fala sobre isso, né? Embora tenham várias interpretações, então ela fala do tempo do fim, né? Eu acho que, pra mim, né, e mais alguns outros teólogos de verdade, né, mas a escatologia, tipo, Oscar Cullmann, coloca a escatologia como um fio condutor da Bíblia, né? Então, principalmente o Novo Testamento. Então, se você lê não só os evangelhos, mas pega as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, tem menção à segunda vinda de Cristo. Sim. Então, é meio que toda a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, de uma forma muito clara, fala desse retorno, né? Então, você tem Atos falando isso. Mas é tem como os Romanos. profetas falavam da vinda de Cristo, da mesma forma, preparando os apóstolos. Esse é o Isso. fundamento, né? Isso. O fundamento Então, realmente dos apóstolos e ele é profetas, né? Fio condutor, né? Então, o que os teólogos liberais entenderam, né? Tipo, Cristo realmente falava, né, dessa escatologia, só que eles entendiam que ele errou, né? Então, até o Albert Schweitzer, lá na busca pelo Jesus histórico, ele fala, não, a mensagem de Jesus era escatológica. Porém, mas ele errou, né? O fator humano dele ter errado e tal. Sim. Pra nós, não. Então, ele não errou. Só a questão é a gente entender o tempo. Então, se você pegar Tiago, se você pega Pedro, 2 Pedro fala muito sobre isso. Você pega até mesmo Hebreus, né? Fala, de certa forma, da vinda de Jesus Sim. e da ressurreição. Tem esse tema da escatologia, né? E a escatologia principal no Novo Testamento tem a ver com a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição futura. Esse é o tema bíblico, né? Aquilo que a gente faz depois com sistemática é outra coisa, mas a ressurreição tem um fator determinante, assim, na escatologia bíblica, no pensamento bíblico, né? Porque Sim. imagine o seguinte, né? Ninguém ressuscitava. Tipo, os judeus acreditavam numa ressurreição no final dessa era. Então, o Antigo Testamento não fala de uma ressurreição do Messias. Sim. Então, claramente, né? Uhum. Pelo menos, Os saduceus nem acreditavam. nem se acreditava. Então, quando Cristo ressuscita e aparece para aquelas 500 pessoas, Uhum. chama Paulo, a teologia entra em voga, né? Então, tipo, cara, o que a gente faz? E agora? Esse cara ressuscitou, ele apareceu. Então, toda a teologia, toda a escritura é revista a partir da ressurreição de Cristo. Então, tudo é pensado a partir disso. Então, nesse sentido, escatologia é o pensamento primário. Cara, Cristo ressuscitou, ele antecipou isso agora.
é aquilo que a gente vai ser também nesse momento. E o que a gente faz? Então, daí eles começam a construir a teologia. Baseado no texto que tu leu, é o fundamento da nossa fé. A nossa fé é vã. Se a gente não acreditar nisso, não viver para isso também, né? Eu acho que o que o Brian falou, cara, faz todo sentido, porque o índice de analfabetismo bíblico ele é gigantesco no Brasil também. Então, todo tempo, nós somos aí, talvez, a geração das informações, mas somos também rasos em muitas coisas. Nossa, com certeza. Eu acho que nem só no Brasil, né? Não, é. Eu vi lá uma entrevista esses dias lá, dos caras falando que os americanos não conseguiam citar o nome dos 4 evangelhos. Eu vi isso aí também, cara. Então não é só acho que não é só Brasil, acho não, não. Eu vi também, não sei aonde, fake news do tio do Zap, brincadeira. Eu vi uma notícia que o nosso QI diminuiu, né? Acho que 10 pontos, né? O QI mundial diminuiu 10 pontos. Mas é decorrente de quê? Decorrente de quê, você acha? Resultado? Muita informação e pouco conhecimento. Pouco conhecimento. Porque assim, cara, você vê isso, e eu vejo que a gente já fez uma viagem para fora, assim, tipo, para fora do país, e a gente observa que isso realmente não é um contexto Brasil. Existe até uma fome aqui no Brasil, até para galera conhecer. Você vê que se o cara posta alguma coisa na internet ali que de uma boa informação, comunicou com clareza, ele rapidamente já ganha assim umas dezenas, centenas, milhares de seguidores, porque todo mundo quer aprender com aquele cara ali. E fica meio assim, uma tietagem, e depois vira o popstar, gosta, vamos dizer assim, não pejorativo, não forma pejorativa, mas fica em destaque. Vira referência. Vira referência. E por quê? Porque é uma sede muito grande de informação. E, cara, é como, eu vou dizer assim, né? É como o José, fica escondido ali, lendo, estudando, de repente abre a boca, cara, onde é que esse cara tirou isso? Tirou isso da fonte, né? Tempo, profundidade. Voz da minha cabeça. É uma ilusão que eu tô alimentando aqui faz um tempo. Mas você não entende que talvez não seja isso também, cara? Assim, a falta de conhecimento. Porque, José, sem ser saudosista, é assim, ó, pensa comigo. Começo da fé, alguns anos atrás, vamos dizer, vou colocar de 20 anos atrás, começo da fé, o cara tinha aquela salinha do discipulado, né? Quem sabe que é a salinha dos primeiros passos, de conhecer os fundamentos e tal. Então o cara estava meio adentrando ali na teologia cristã protestante. Hoje o cara entra, o cara participa de uma igreja, vai para um culto, ou no máximo participa de um pequeno grupo ali. Onde estão as escolas bíblicas dominical, né? Mas eu acho que talvez, pensando assim um pouco o pastorado, acho que ainda é mais profundo. Acho que é mais o zeitgeist, né? O espírito da época. Por quê? Pensa assim, a gente hoje não tem especialista para tudo. Sim. E quando se cria especialista, automaticamente se cria aqueles que não são especialistas. Então a mentalidade no mundo é uma mentalidade a partir de especialidades. O que não é ruim, não é esse o ponto. Sim. Só que quando você joga para a igreja, você traz essa mentalidade. Mas quem que é o especialista na igreja? O pastor. Quem que é a pessoa especial? Lugares especiais, né? Sim. Pessoas especiais na igreja em relação a Deus é o pastor. Automaticamente o cara pode frequentar uma escola de discipulado, ele pode entender isso daí. Só que se ele terceirizar e se colocar sempre no papel de leigo, ele nunca vai exercer em prática e se aprofundar, porque sempre vai ter alguém que vai ser melhor ou especialista para ele. Então eu acho que tem esse lance do déficit de aprender, tem o lance da gente ser muito pragmático, a gente só faz aquilo que funciona, né? A gente importa isso daí, a gente tende a copiar aquilo que funciona. Tem o lance de muita informação e não produzir nada. Tem um livro que é Pirâmide da Sabedoria que eu tava lendo lá, que o cara tá... O Black me indicou comprar esse livro. Muito bom, cara, falando assim sobre... acho que é Pirâmide da Sabedoria. É a Sabedoria, exatamente. Que ele vai falando só sobre como a informação tá deformando, né? Estamos obesos de informação. Isso, então, tipo, tem o lance assim... Porque, cara, por que eu vou gastar tempo lendo a Bíblia se com 2 cliques no YouTube eu vou aparecer uma lista de um monte de gente pensando por mim? Não, cara, é a mentalidade do especialista, né? A inteligência artificial, o cara coloca aí Chat, GP4. Não, sai o sermão do cara, velho. Você coloca o tema lá, o sermão já vem pronto, meu irmão. Pra quê, cara? Descobriram meu segredo. Gerador de Lero. Descobriram meu segredo agora. Mas, cara, eu acho assim...
é interessante você falar isso, porque parece, Brian, que a galera tem a tendência de vou estudar só se eu for pregar. Eu não vou pregar, eu não vou estudar. Mas A disciplina, essa louco disciplina do isso, estudo. né? Porque até eu ouvi o próprio Jô falando isso, e eu concordo muito, que a maneira como você vê o futuro determina o teu presente, né? Eu acho que é muito importante isso, não é uma questão apenas de teologia, de algo pastoral, algo que todo mundo deveria buscar, é lógico, talvez uns com mais profundidade, outros com menos profundidade, mas eu acho que seria um assunto importantíssimo que vai determinar o nosso presente, como nós caminhamos. E algo que você falou, né, que existe essa divisão, né, de aqueles que são especialistas e aqueles que não são, né? Mas mesmo assim, se você analisar hoje os que em teoria deveriam ser especialistas, eu acredito que tem muitos pastores hoje que eles não têm um posicionamento definido hoje. E eu acho isso preocupante, porque como que eu vou conduzir hoje se eu, tipo assim, a minha igreja local, assim, como que eu vou caminhar com a minha igreja local se eu não sei como que vai terminar as coisas, né? Segunda Pedro fala, né, vocês que sabem dessas coisas, que tipo de pessoas vocês serão, né? Ele tá falando do tipo, vai destruir tudo, renovação, blá blá blá. Sim. Blá blá não, pejorativo. Blá 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 é um acréscimo do autor aqui. Versão a minha. O blá 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 ali e tal, tudo explicando e fala, mas que tipo de pessoas você vai ter que conduzir uma questão prática, né? Tipo, que é a vida piedosa e santa. Então, cara, é a mesma coisa. Você convidou o fulano pra ir na tua casa, tal horário, porque você tá esperando ele. Então, você prepara a tua casa, você limpa a casa, nem pra dizer pra pessoa, não repare na bagunça, né? Sim. Passou o dia inteiro limpando Não interessa, você vai, tipo, esperar. Então, se a gente não espera nada, então daí acho que entra naquilo que Paulo fala ali. É muito vã, muito fraca, né, a nossa fé. Porque se pegar assim, o que um comunista espera? Por que a ideologia, o marxismo é tão complicado? Porque ele é uma ideologia com esperança. Conservadorismo é complicado, mas eles são meio cético ali e tal. Mas o marxismo tem uma esperança. Então ele caminha até concluir aquilo. Então sempre, porque qualquer projeto que falha, os caras sempre vão pensar, não, mas isso não é ainda o que eu... Porque eles estão aguardando uma outra parada. Por isso que é tão impregnado. E daí o cristão que perde o senso de esperança, cara, ele vai ser moldado por outro tipo de esperança, seja a esperança no mercado de trabalho, sendo a esperança de ganhar na Mega Sena, seja a esperança da vida boa aqui, seja a esperança de qualquer coisa. A gente é movido por esperança. A questão é, qual é a esperança que está nos movendo, né? Que acho que às vezes a galera não entra no clique. E até mesmo a gente é difícil, né? Tipo, cara, eu sei que Cristo, mas... Às vezes tá os boletos ali, você pensa, tem um outro tipo de esperança, você vai pagar os boletos. Mas cara, assim, não é tão forte assim, astucioso, eu acho, vamos dizer assim, vamos procurar um culpado aqui para esse negócio. Igual o Franciscano diz assim, se eu fosse o diabo, se eu tirasse o Espírito, a minha mensagem, né? Era para tirar o Espírito Santo, acho que é mais ou menos assim, né, parafraseando, né? Tirar o Espírito Santo da mensagem. Pronto, eu resolveria o problema para destruir a igreja. E será que essa mensagem não é justamente a ausência dela no púlpito, né? Vendo assim uma problemática, claro, né? E não generalizando. Mas será que não é justamente o problema de ter débeis na fé, de ter uma teologia muito fraca, de ter ventos de doutrina? Porque a gente não, por exemplo, se a gente não prepara a pessoa para ter uma mentalidade eterna, toda fé, cara, se você procurar a fé, qualquer religião, o cara está preocupado com pós-morte. Após a morte, o que vai acontecer comigo? A maioria delas tem alguma coisa. O ser humano, né? O ser humano em si. E a religião propõe isso. E nós temos aí o cristianismo, a palavra, a promessa que nós temos, a esperança de reinar com Cristo. Será que a gente fomenta isso sobre o milênio? Para que as pessoas entendem que a gente vai governar com o Senhor? Mas eu penso assim, eu acho que púlpito resolve também, mas se a pessoa também não... Porque pensa assim, cristão afegão médio, né, pra copiar o Pânico. Cara lá, afegão médio. Cara, tô lutando aí pra pagar os boletos. Brasil, né, Brasil é a crise, o Brasil é uma crise. O cara tá ali lutando, ele escuta um sermão por semana do pastor, o pastor até pregou sobre isso. Beleza, ele vai,
Mas durante o resto da semana ele vai ser consumido por um monte de outro tipo de informação. Pois é, cara. Eu acho que esse é um... Concordo, acho que com o Francis Chan, que precisa muito da ação do Espírito conduzindo isso. Mas também a dieta que os cristãos consomem. Eu acho que isso é... Porque não é uma dieta assim, tipo, se o cara vai ler a Bíblia, então, cara, eu vou pegar, sei lá, um livro bíblico do Novo Testamento para ler essa semana. Ele vai ser, em algum ponto, ele vai ter que... Vai mencionar o último dia, os dias vindouros, na segunda vinda. Ele vai ter, o que é isso? Ah, isso aqui foi o que o pastor falou, o fulano falou aquele dia. O problema é que daí eles não... A dieta deles não são bíblica, né? Sim. A gente é um povo da Bíblia que não lê a Bíblia, né? Tipo, ou lê muito pouco a Bíblia, né? Então, você, cara, tipo... acho que a gente conversou sobre isso, Brian, uma terça-feira que a gente encontra pela manhã, sobre, assim, o Giuseppe, acho até desproporcional, cara, é desonesto. A gente tem ali 50 minutos, 1 hora no domingo, e o cara tem uma tsunami de informação na escola, o cara recebe uma chuva de informação na semana toda. O Brian trabalha liderando jovens, cara, assim, porque jovem é quem consome mais internet, né? Nós temos mais celular cadastrado do que o número de pessoas, do que o número de habitantes no Brasil. Né? E nós somos, assim, Brasil, vendo nosso contexto. O Brasil é o país que mais consome tecnologia de internet, né? Exato. Não o que produz, mas é o que mais consome, nós somos os que mais consumimos. Brian, assim, ontem um dos meninos, não lembro qual foi os meninos que estava elogiando a mensagem do Israel Subirá, que é um menino, mas foi um menino que foi moldado dentro de casa, discipulado dentro de casa, a ter uma fome da palavra, né? Um menino instruído pela palavra de Deus, fez teologia, etc. Mas assim, cara, hoje que tu convive com jovens, né? Como é que tu analisa isso? Assim, qual a análise que você faz no contexto, conversando com eles? Os caras lê Bíblia, não tô falando só dos seus, mas do cotidiano, assim, lê Bíblia, não lê, eles têm conhecimento de alguma coisa de escatologia, ou de fundamento da fé. Porque a boca fala, o coração tá cheio, cara. A gente vê o tipo de assunto que o cara fala, a gente analisa o que o cara tá consumindo. Dá até pra saber o que tipo de filme o cara assiste, dependendo do argumento. Até as frases de efeito do filme os caras citam. Então, na tua leitura, né? O que é que tu acha? A galera tá consumindo conteúdo bíblico? Tem uma dieta ou não? Cara, eu acho que a mesma dieta dos filhos é a dieta que eles aprendem com os pais, né? E eu acho que para ambos a dieta é uma dieta fraca naquilo que a gente precisa, que é a palavra de Deus, né? Olha que curioso, a gente recém voltou de um retiro. Sim. E você percebe que as pessoas depois de 3 dias, seja velho, seja jovem, elas saem no domingo assim, muito mais apaixonadas, muito mais sedentas, muito mais com um desejo da palavra de Deus. Sim. Mas por quê? Porque elas foram expostas à palavra durante 3 dias. Sim. E teve um choque, o né? que será da vida dessa pessoa, se em 3 dias ela foi impactada dessa forma, se ela viver todos os dias na palavra? Uau. Então, na verdade, sim, o retiro é um pretexto para a gente conectar as pessoas à palavra de Deus. E não é uma coisa assim do charamanaia, é a gente dispor a figura de Jesus. Quem é Jesus? Às vezes você vê que os corações se aquecem, eles começam a entender aquilo que... É lógico que a Bíblia também ela precisa ser essa leitura. É importante você ler a Bíblia com alguém mais maduro na fé para poder ensinar, mas hoje diariamente as pessoas elas não se expõem à palavra, né? Sim. Lógico, é uma questão de disciplina, uma questão de abrir mão de algumas coisas, né? Principalmente como a gente falou de tecnologia, quanto que a gente consome de tecnologia, meu Deus, sei lá, umas 3, 4, 5 horas, dependendo do jovem, Sim. ou até mais, sei lá. Abrir mão de algumas horas dessas para colocar alimentos, né, como a pirâmide da sabedoria fala, né? A pirâmide da alimentação ela traz lá os cereais, os grãos como alimentação da base, né? E lá por último o açúcar e a gordura. E hoje em dia a gente fez assim com a alimentação, né? Então hoje o que a gente mais consome é tecnologia, o que a gente menos consome é a palavra de Deus. E isso é uma cultura generalizada de todos, né? Mas eu creio e tenho visto que quando as pessoas elas são expostas à palavra de Deus, o Senhor ele se apresenta, ele fala. Sim. E ele transforma, né? Porque nada substitui o que Deus fala, né?
Tipo, que a gente acha também, a galera, pelo menos... Eu ainda forte, acho que a galera jovem ainda lida melhor com tecnologia do que os mais velhos, porque os mais velhos tendem a acreditar em tudo que tá na internet é verdade, né? Falta Se tá na senso internet crítico. é verdade. Mas a galera mais nova, ou às vezes a gente mesmo, você só não pegou uma notícia que você só leu a manchete e você nem leu, mas automaticamente, eu vi tal coisa, você nem leu. Tipo, Eu faço isso, cara, às vezes, ó, desculpa. Cara, todo mundo faz. Tipo, algum momento você fez isso. Eu vi mesmo. Mas nem leu, entendeu? Tipo, só caiu na pegadinha. Tá atualizado, eu tô atualizado Tá já, mas eu não atualizado. sei o que é, mas pelo menos eu sei da temática. Então, tipo, às vezes o cara pega ali no Instagram, então ele segue 2.000 influencer digital cristão. Deve ter, não sei se tem. Sim. Então, e não tem problema em ter, nada, não é isso a questão. Sim. Mas, cara, cada desses caras, 5 minutos falando disso, 5 disso, 5 disso, 5 quanto que é um Reels? 3 minutos? No Instagram? 3 minutos. 1 minuto e meio, né? Não, é 3 minutos, 1 minuto né? e meio, 1 minuto. Sei lá, 3, 5 Sim. minutos de um... Vai uma salada de informação que acaba não aproveitando nada. Tipo, ele só fica Sim. repetindo eco, né? Eco. Porque, tipo, eu falo de escatologia pensando no texto bíblico. Porque você pega... O texto é muito mais conciso e você vai ter que gastar tempo. Ó, se pegar aqui Tito, por exemplo, né? Tito 2. Ele vai falando de uma ordem, ele vai falando de uma beleza da doutrina, né? Que dá pra gente debater. Daí ele vai falar por que a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para ser renegados à impiedade, às paixões mundanas. Vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança. O que é a bendita esperança? É a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo, então ele vai conectando salvação, soteriologia, com uma ética, com... Sim. É tudo interligado, né? Tipo, você tem que viver de uma forma santa e justa e piedosa, porque você espera o grande dia do Senhor, mas ele não é só o Senhor, é o que ele te remiu dos pecados. Sim. Então vai fazendo uma trelice que vai interligando. Só que daí se a pessoa nunca lê isso aqui, e é um livro de 46 versículos. Eu já não sei, já, né? 46 versículos é uma loucura. Tito tem, 2, 3 capítulos ali. 3 capítulos. Assim, mas, cara, é assim, ó. Eu acho que essa falta de conhecimento do todo também, porque também existe a preocupação do fragmentado. É você conhecer algumas referências e não conhecer o todo, o contexto e tudo, até mesmo para falar sobre esse assunto. O José pegou uma carta aí que para mim ela é muito chave, eu já li essa daí centenas, vamos dizer assim, porque eu gosto de Tito também, estudei bastante, observei, e você vê ali sobre questões práticas, cara, da vida, dono de casa, né, e tudo está relacionado, marido e mulher, empregado e patrão, mas está relacionado ao quê? Que ele disse aí, o versículo-chave, na verdade, desse livro é justamente o que ele leu. Cara, é esperar a bendita esperança, que é a manifestação do nosso Jesus Cristo. É viver um estilo de vida pautado em boas obras, porque você é salvo, sabendo que vai chegar um dia. Mas, José, perguntar uma coisa assim para vocês. Pagar o boleto. Então, cara, será que esse senso de prestação de conta, ele não foi também tirado assim, não? Tipo assim, cara, você vai prestar conta. Com certeza. Eu acho que tem o famoso Graça Barata aí, né? Que tá tem até o livro do Grudem rebatendo isso, né? Eu não vou lembrar o nome do autor também, enfim, não vale a pena. Também, aquele do... Que já é uma coisa antiga, né? Sim. Mas é livre graça, na verdade, né? O termo... que tem a ver com, tipo, cara, Cristo te salvou. Na verdade, toda distorção bíblica, às vezes, é uma ênfase exagerada em um determinado tema, né? Então, Cristo te salvou e você tá livre do pecado, então você não presta mais conta. Então, isso, tipo... Ok, você é justificado e não há mais a condenação contra você. Só que existem os outros termos que um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo. Então é tirar isso, né? Eu acho que um pouco também porque às vezes quem coordena, lidera a igreja também vive muito em pecado e acaba não cobrando ninguém. Não tem autoridade pra cobrar, tipo... Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês em relação a isso, vocês dois aí. Daí os caras, tipo, não se vê. Tem o lance Paulo fala que nos últimos dias, desde que Jesus ressuscitou, que a gente já tá neles, as pessoas tendem a se achegar àquilo que dá coceirinha no ouvido, né? Então é muito mais fácil eu seguir um Deus que se molda a minha imagem
e a minha imagem é uma imagem pecaminosa, do que olhar para um Deus que um dia vai me julgar. E, cara, vai julgar crente, não crente, torcendo pro Corinthians, não torcendo pro Corinthians, vai ser julgado, não interessa. Até palmeirense vai ser... precisa saber que precisa de salvação, vai ser né, cara? Vai ser um julgamento local, não mundial. Mas vai ter esse julgamento. Sim. Porque daí o cara pensa o seguinte: se você vai ser julgado e recompensado, Jesus fala, se você dá um copo d'água em meu nome, isso daí você vai ser recompensado por isso. O que ele tá falando? As mínimas ações também importam. Só que o oposto também quando você lê Tiago, Tiago falando, a gente não vai ser julgado, porém, ajam como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Cara, então, e aquele que sabe que deve fazer alguma coisa e não faz, comete pecado. Tá pecando. Então, a omissão, tipo... Então, esse assim, ó... Eu comi hoje, né? Cara, perdeu hoje, ó. Tipo assim, não vai ter tribunal pra julgar a crente, vai passar direto, tá garantido já. Não, tem. Obras, palavras... Eu acho que não, é que assim, como um calvinista, eu entendo, tem que puxar. O julgamento vai ser, tipo, não pra condenação, 1 Coríntios 3, né? Mas é um julgamento. Então... E é purificado pelo fogo. Não deve ser algo legal, entendeu? Tipo, sim. Fogo na Bíblia, apesar da gente cantar, eu entendo a canção, aquece o coração, John Wesley, é legal cantar Vem com o teu fogo, Senhor, no culto. Sim. Na Bíblia não é muito legal, Vem com o teu fogo, geralmente é mais complicado. Então, a gente não é que vai ser julgado, porque a gente tá salvo da ira. Um cristão de verdade, né? Tipo, um cara que vive conscientemente pecando... Cara, tem que colocar em xeque a salvação dele, né? Sim. Se for arminiano, tranquilo. Você pode pegar outra parada, mas tem esse lance de você talvez trabalhar a tua vida toda se iludindo e aquilo no final Jesus queimar e você achar que você era tal coisa. Não deve ser algo legal, mas a gente vai ser salvo pelo fogo, né? Sim. Então, acho que esse é o lance. Mas vai ser julgado. Mas, cara, isso aí tá ligado à escatologia. Porque, assim, ó, vamos pensar assim, outra palavra também que para se explicar, galardão. Para vocês, o que significa galardão? Premiação. Tem 5 coroas na Bíblia, né, gente? Então tem coroa para aquele que persevera, tem coroa para aquele que se santifica, tem coroa para aqueles que aguardam a esperança de Jesus, tem coroa para... Tem 5 tipos de coroa no Novo Testamento que são premiações. Se o cara esmurra o corpo em santificação, ele vai ser recompensado por isso. Então, se o cara aguarda a esperança de Jesus, ele vai ser recompensado por isso. Se o cara abre mão e vai para missões, ele vai ser recompensado por isso. Apóstolo Pedro, lembra quando ele pergunta, ô Jesus, nós deixamos tudo. Estamos lascados aí, Jesus, calma aí, meu irmão. Fica, tá comigo, não é bem assim, tem uma recompensa. Como que eu vou explicar isso daí que você é treta? Mas existe hierarquia no céu, então não é tudo só porque você foi salvo que você vai... A medida que você foi obediente aqui determina muito do que você vai lá. Parábola das minas, aqueles que vão guardar sobre 10 cidades. Se o cara for um crente responsável, Zé Ruela, eu tenho linha de estoque, né? O estoque máximo e mínimo, né? Tem aqueles que passam raspando no estoque ali, né? Crente bem... Então, esse cara, não adianta, ele não vai receber o mesmo galardão de outra parada. Cara, mas eu acho que isso, ó... Porque, assim, a gente tinha conversado sobre isso, Brian, aquele dia também. Tirou esse de recompensa, de ser premiado, apreciado, né? Até algumas linhas aí da ciência, que estuda o homem, eles falam, tipo assim, cara, um dia desse eu tava premiando meu filho por uma coisa boa que ele fez. Uma menina foi lá, me procurou no Instagram e disse, eu acho que essa psicologia não é certa e tal, porque vai... Eu disse, filha, peraí ainda. Se você pensar que Jesus disse, se tu for pro secreto, ele vai te recompensar publicamente. Se tu dá uma esmola, vai te recompensar. Então eu vejo na Bíblia dizendo, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Eu vejo recompensa toda hora na Bíblia. Eu vou dizer que eu vou fazer isso com meu filho aqui. Estou montando justamente essa mentalidade, essa construção de pensamento dele, entendendo que ele tem que esperar, tem que trabalhar pro final também. Trabalhar pra juntar tesouro aonde? Eu falo que eu tive Como é que junta tesouro sem fazer nada? Eu tive essa fase, assim, do... Cara, ali muito místico, assim, uma época, assim, no começo. Daí, cara,
Jesus, eu só amo você pelo aquilo que o Senhor é. É bonito, cara, é legal. Daí, Mas não é tudo, daí cara. um dia eu li no C.S. Lewis, eu não lembro qual livro dele, fala o seguinte, cara, mas parafraseando, você tá sendo meio, que todo mundo coloca qualquer coisa nas contas do C.S. Lewis, depois outra hora eu acho. Não, do Spurgeon também, do Spurgeon Acho que também. no cristianismo puro e simples, acho que ele fala assim, mas não é orgulho, né? Tipo, por quê? Porque se você não pede nada pra Deus, né? Você não pede nada pra Deus, se você não... Você tá se colocando no mesmo patamar de Deus. Se você não espera nada de Deus, você tá sendo totalmente autossuficiente, porque você, cara, se coloca no mesmo patamar. Então, cara, eu vou estar com Cristo e isso é a maior recompensa. É bonito, sou puritano, legal, é fofo. mas a Bíblia não tem problema em recompensar aqueles que Exato. perseveraram, né? Porque, tipo, vai perseverança. A não ser que o cara não esteja vivendo uma fé bíblica. Sim, sim, Porque daí, claro, tipo, claro. Ei, cara, Não, por que tá trabalhando recompensar se pela- eu, tipo, vivo a vida, eu já tenho tudo que eu quero, eu gasto meu dinheiro da forma como eu quero, eu continuo na velha vida da mesma forma. Por quê? Tipo, né? Daí é burrice, pra ele já tá no negócio. Sim. Mas pra aquele que tem, como diz Provérbios, né? Pra aquele que estão com a boca seca ali, cara, qualquer gotinha, então essa gotinha de esperança que às vezes a gente vem, cara. Então eu perdoo meu irmão, eu abro mão, eu sou generoso, não porque eu tô nesse plano aqui, porque eu sei que lá na frente isso vai valer a pena. Se Jesus vai recompensar um copo d'água, então e minha santidade. Porque, cara, eu acho que de todas essas paradas é a santidade, né? Tipo, Sim. quando a coroa da santidade, no caso, né? Uhum. Porque, cara, santidade é a luz do mundo, a luz da nossa geração, a luz da parada é loucura, né? Eu não posso usar minhas linguajar que eu uso na igreja, porque agora tá gravando. Não, pode É, botar. não posso. Não, Ah, acredite, pode- acredite. Acredite, É, né? O cara faz o que quiser. Tipo, o cara entra numa igreja lá, transa com qualquer menina. Sim. A menina faz o que quiser. Daí entra naquele ciclo, pede perdão, chora, pede perdão. Cara, daí aquele que tá se guardando não tem a mesma recompensa. Não adianta, Deus perdoa todo o passado, mas aquele que se privou, que abriu mão, teve uma vida de santidade, não vem. Não é a mesma categoria. Não é a mesma coisa, Porque né, uma cara? coisa é você ser salvo. Concordo, cara. Você ser salvo, amado, acolhido, recebido. Sim. Outra coisa é você tá fazendo um monte de burrice com a tua identidade, achar que vai ter a mesma coisa. Não é. No meu ver, minha leitura, não significa que na salvação e que Deus não faz acepção de pessoas. Conheço todos esses textos. Sim. Mas as falando estrelas diferem de brilho, né? Sim, sim. Tipo, não tem uma coisa de você ser um mártir, o cara que entregou. Pensa, o cara tá lá no Oriente Médio, viu a esposa sendo violentada, aquela pregação forte do Mário. Do cara, do Mário Freitas. Mário Freitas. Cara, não Nossa, tenho, eu não cara, tenho nem ele coragem acaba de falar que eu falo, deixa esse cara perto de Jesus. Deixa eu aqui bem de boas, eu tô... Entende? Sim. Tipo, eu acho que essas coisas que a nossa geração entende. Tipo, cara, todo mundo é igual, beleza, mas tem uns que são mais responsáveis, outros menos responsáveis. Santificar a nossa... Vamos fugir muito, não. Vamos para as cartas de Apocalipse, cara. Cada recompensa ali para cada comportamento, para atitude, para não aceitar algumas coisas, para permanecer na tribulação. O cara diz, cara, se você tem ali, tá vivendo ali em perseguição, se você permanecer, você vai ser recompensado. Se você aí não aceitar essa doutrina, você vai ser recompensado. Então, toda hora tem uma recompensa. Deus faz 7 promessas ali também. Na verdade, uma não, né? Tem uma que é mais juízo ali. Mas assim, faz promessas ali, como tem palavra de juízo também, com a profecia bíblica, né? Tem a palavra de juízo, mas também tem o escape. Sim. Tem a palavra de recompensa. Eu creio que até isso, eu acho que a mensagem escatológica, a mensagem bíblica, ela traz assim uma maturidade na fé de você viver para a eternidade, cara. Cara, eu tô esperando a esperança, tô vivendo para um ambiente, um tempo que é totalmente diferente. E aí te desapega da terra, cara. Porque quando você entende que dá alguma coisa a alguém aqui agora e sabe que isso tem recompensa eterna, tem peso, vamos dizer assim, tem peso. Você não desapega achando que Deus vai te dar o melhor daqui a pouco. Você sabe que isso tem um efeito eterno, porque cara. Eu achar que eu entregar isso pra ganhar as duas de vocês agora é teologia da prosperidade. Exato. Que é que os caras daí a gente foi pro outro extremo, né? A gente reagiu à teologia da prosperidade
e foi pro outro extremo. Daí, tipo, foi do que também tá errado. Então, Sim. existe a bênção bíblica, existe a parada mais bíblica. A questão é onde que tá o foco. Sim. Daí agora o do coach, né? A teologia do coach lá, tal, seja bem, blá, blá, blá. Daí a gente reage e tende a ir pro outro extremo. Acho que esse é o problema. A gente tem que manter a convicção bíblica. Lógico, a gente tem que, tipo, trazer, às vezes, né? Quando tá pra um lado, traz pro outro. Mas às vezes, tipo, cara, Deus recompensa. Deus é fiel, Deus não pode negar a si mesmo. Deus, seja nos 45 minutos, Deus sempre vai agir para aqueles que estão fiéis. A gente não Sim. pode rasgar isso, né? Tipo, mas Isso. Paulo sofreu, tá bom, meu irmão, você não é Paulo. É. E Você vamos vai deixar... sofrer também, mas você não é Paulo, entendeu? É. Tipo, Vamos deixar bem claro que essa posição dele é uma, né, de Paulo, né? Vamos dizer, tem que fazer essa comparação também, é meu... É que os caras falam, mas Paulo, mas Jesus, mas você não é Paulo, você tá Jesus, né, cara? Tipo, Eu queria fazer uma pergunta aqui, talvez coloque vocês numa Brian. situação mais difícil, né? Vou começar com o Brian. Brian. É assim, cara, não expondo também, a gente comete erros, liderando pessoas e às vezes as pessoas saem de onde nós estamos congregando, debaixo da nossa liderança, vai para outros lugares. Isso é normal, acontece muito, né? Eu estava até dizendo esses dias aí que às vezes nós vamos pregar numa igreja, a gente vê a pessoa numa igreja, na outra que nós vamos pregar, e vê a mesma pessoa naquela igreja. Ou ela foi atrás de mim para me ouvir. Um seguidor de Aí Rafael. lá, seguidor do Rafael, ela tá mudando de igreja todo domingo, né? Mas assim, cara, sem expor ninguém, cara, também pensa, não o mostrar... pregador tá me perseguindo. Então, toda igreja que eu tô congregando agora, né, ele tá me perseguindo, mas assim, cara, como é receber hoje? Vocês receberam pessoas de outros lugares também, né? E vocês sabem o que estão construindo também. Então, assim, cara, nós estamos construindo aqui uma comunidade com fundamentos bíblicos. Eu vi o Brian trabalhando com os jovens aí, estudando livro o Evangelho de João, sempre na palavra, procurando trazer esse zelo pela pregação, às vezes positiva, trazendo esse zelo para observação do texto, debulhar o texto. Você que eu vejo tem essa preocupação de trazer uma teologia que seja com fundamentos e também na vida ordinária, prática da família, fazendo da mesma forma que você faz, no mesmo tempo que você faz uma apostila de panorâmica bíblico, né? Bíblico do Antigo Testamento, aí da mesma forma, mesmo time, na mesma semana está fazendo uma apostila para casais, para honra. Então, eu sei do cuidado que vocês estão tendo, né? Como o Ney também, outras pessoas que eu vejo construindo isso, e aí de repente chega alguém que diz assim, cara, chega com uma carteirinha lá já, 10 anos, líder de alguma coisa, né, e tal, o cara chega com o currículo carimbado. Aí quando você vai trocar uma conversa, assim, conversar um pouco com essa pessoa, você faz essa análise, como é para vocês agora, tentar mostrar para essa pessoa que ela não está pronta, ou que ela precisa de algumas... Como é receber, qual é o choque que teve? Eu fui pastor de igreja local, cara. Tem gente que chegava com umas coisas lá na igreja que eu ficava doido. Meu pastor, meu líder me ensinava isso e isso. Eu disse, meu Deus, vou começar também a sair daqui reclamando do que eu ensino. Mas assim, a gente fica preocupado, porque tem coisas que são absurdas, cara. Tipo de abuso espiritual, coisas absurdas mesmo, que a gente escuta. Mas como é para vocês hoje? Eu sei, vai colocar vocês mais lençóis aí, talvez, mas o que é receber para vocês? Como é receber essas pessoas? Vou falar aí, Jô. Fala aí, Começa contigo, vai. É mais santo entre nós. Como é, cara? A gente parte do princípio que toda pessoa que chega, a gente entende ela como nova na fé, né? Assim, Mas a pessoa chega lá, cara, eu tenho 10 anos, já fui líder de célula na minha igreja, fui ministro e tal, e chega pra ti, começa a conversar, você começa a fazer essa análise. E aí, como é que tu reage a isso? Cara, aí que a análise ela não muda. Eu entendo toda pessoa como nova na fé, assim. Eu tenho carteirinha de 10 anos, eu era líder e fazia isso. Algo que como igreja local a gente faz é de entender que por mais que a pessoa tivesse, sei lá, fosse reconhecida pastor na outra igreja, Sim. Cara, ela vai ter um tempo de conhecer a nossa igreja, né? Como se fosse um namoro com a nossa igreja. Sim. Então, a gente evita de, por mais eloquente, e esforçada e ativa, e às vezes ela demonstra, assim, Sim. já querendo fazer as coisas, mas a gente dá um tempo para a pessoa, né? De pelo menos uns 6 meses, assim, que ela vai estar ali, ela pode cear, ela participa dos cultos, mas, cara, que a gente vai
infelizmente hoje a gente tem poucas pessoas sendo salvas, assim, evangelizadas e aceitando Jesus pela primeira vez na fé, porque o cristianismo, ele talvez não seja tão bom, mas ele se tornou muito popular, assim, mas não necessariamente o evangelho do reino, né? A mensagem central. Então, muitas pessoas, é difícil ter um novo na fé. Você recebe gente de muitos lugares, hoje, tenho certeza. Novo na fé, acho que é talvez frequentador de igreja, né? Sim. Novo, né? Cara, a gente, ele passa pelo nosso processo de integração, ele passa pelo nosso processo de mostrar quais são os fundamentos daquilo que a gente acredita. Não adianta, pode ser qualquer pessoa, ela vai passar por esse processo, e daí esse processo de discipulado, de conversa, que a gente vai perceber com quem que a gente tá falando, porque às vezes você percebe, a pessoa dá o currículo dela, né, mas aí numa conversa você vai perceber que tem muita mazela, tem muita coisa que precisa ser tratada. Infelizmente tem muitos lugares que acabam dando oportunidade para um nécio, para um novo na fé, uma pessoa que ela só tava lá, mas às vezes pregava sem abrir a Bíblia, assim, né? Tipo, falava o que vinha na cabeça. Hoje a realidade ela acaba sendo essa, mas a gente acaba recebendo todas essas pessoas e passando por um processo. Eu acho que é um processo até um pouquinho mais duro, entre aspas, do que pro novo convertido. O novo convertido a gente sabe que não tem vício, né? Mas, cara, quando você percebe que é um igrejeiro, assim, que passou por muitas igrejas, a gente acaba tendo que ter um crivo mais alto, assim, sabe? A régua é diferente, né? O negócio é... Sim, com certeza. Diga aí, João. Mas não é fácil, né, cara? O processo de plantação, que a gente tá em um ano, assim, o que estabelecer assim, então todo membro que chega, pessoa que quer congregar, tem bastante pessoa que frequenta o culto e tem aqueles que querem realmente fazer parte da igreja. Então esses daí eu sento, converso. Uma das perguntas que eu sempre faço é, cara, o que você espera e por que você chegou aqui, né? Principalmente se o cara já tem uma bagagem cristã, aconteceu isso. Às vezes tem pessoas que não cresceram por ambiente ruim, tipo, que não é culpa, né, entre aspas, né? Às vezes o ambiente que a pessoa viveu era ruim, não tinha essa cultura, muito, né, o pentecostal, muito demais, enfim, liderança imatura, enfim, todos esses problemas. Então, cara, igual o Brad, tem um tempo do cara receber, ser curado, ser tratado. E o outro ponto é assim, para começar a frequentar no sentido satélite, lá que é nossos pequenos grupos, ele tem que passar pelo fundamento. O que é um fundamento? É tipo um panorama da fé, assim. Então teve gente que nunca... Que tipo de temática vocês trabalham, assim, só para mim poder entender? Eu trabalho o credo apostólico. Então eu pego o credo apostólico, pego alguns pontos ali. Primeiro eu trabalho para entender como é a nossa comunidade, um panorama bem rápido de história da igreja, rápido mesmo, assim. Só para ver onde entender se é episcopal, entender qual tipo entender onde que a gente tá e que tipo de comunidade. Depois eu vou trabalhando Deus, né? Tipo, existência de Deus, Trindade, Jesus, obra de Jesus. Mas entra escatologia. Entra esperança, mas de uma forma mais ampla, né? Esperança de julgamento, né? Que é o credo apostólico, um dia você vai estar diante de Jesus, não entra em todos os pormenores ali, sistemático. Esperança mesmo, para saber se o cara é um irmão na fé. Então, às vezes, o cara não acredita na Trindade, então, cara, então você não pode fazer parte da comunidade cristã, porque você não acredita na Trindade. Mas todas aquelas denominações que você está pensando ali, o problema é deles. Para mim, Trindade é fundamental no cristianismo. Deixa eu afunilar a pergunta aqui mais para vocês. Chegou ao ponto de vocês ter na igreja, chegou nessa aula de esperança. E o cara diz assim, cara, nunca ouvi isso na minha vida. A maioria. No meu caso, a maioria. Tipo, já foram porque não tinham... Cara, escatologia nunca era trabalhada de forma consistente. Era mais, tipo, teve um terremoto, Cristo está voltando, mas não tinha uma consistência, assim, tipo, é isso que você vai prestar
conta, é olhar pra essa vida. Isso que deve mover bastante gente, tipo, bastante tinha essa... Às vezes eu penso assim, cara, será bastante, que como se vê a igreja, nossa, É. fosse gigante. 3 Fosse uma- pessoas. uma mega igreja? Mas, 3 pessoas. mas aí, eu gosto da gente fomentar, trazer aqui a problemática, porque, cara, não é para fazer uma leitura pessimista do que nós estamos vendo, mas para a gente realmente saber que ponto nós temos que resolver. Eu gosto de fazer diagnóstico, cara. Para mim isso é saudável. Não saudável é você ficar no muro dizendo, não presta, aquilo não funciona, nunca vai dar certo. Aí eu não gosto. Mas quando você faz uma leitura, por exemplo, a gente fez uma leitura na nossa comunidade, a Casa da Oração, de que muita gente precisa desse fundamento. E a gente já está planejando aí, trabalhando, estudando, para no próximo semestre trazer uma escola de fundamentos. Já teve uma escola de fundamentos na igreja, inclusive tinha aula de escatologia, como teve o Estado da Igreja, você deu o Estado da Igreja lá, né? Então, assim, cara, a missão da igreja, então a gente precisa trazer esse ensino não por causa dos novos. Não por causa dos novos na fé, ou daqueles novos convertidos, dos irmãos mais novos, vamos dizer esses mais novos, não. Não só por eles. Não né? só por eles. Não só por eles. É isso mesmo. Eu acho que isso, de um tempo para cá, precisa realmente ser reavaliado, estudado. A gente tem que analisar se todo mundo, como o Balé disse assim, cara, será que não é hora dessa pessoa passar pelaquela escolinha, aquela salinha de novo ali, só para rever os pontos, na festa que você está fazendo aí? Eu acho que isso é saudável, cara. Talvez ao invés de... Aí você nota que muitos desses, antes de discipular, eles precisam ser evangelizados, na verdade, né? Muitos desses. Sim. Muitos desses. Cara, uma coisa que eu percebo assim, é como a mensagem da ressurreição, ela não é entendida. Ela não é entendida, assim. Cara, a gente fala que Jesus é a ressurreição e a Sim. vida. Ele é a ressurreição e porque ele nós um dia ressuscitaremos com ele. Cara, as pessoas elas ouvem, mas né, a gente vê assim, é lógico que não quer dizer que a gente não vai ter medo daquele dia da morte. Sim. Mas, cara, você olhando para Paulo, assim, o tamanho da abnegação que ele tinha, assim, para ele era realmente um lucro Sim. estar com Cristo. A vontade dele era realmente estar com Cristo. E a gente não vê essa realidade. Isso é muito um massa. Casal de missionários, que eu esqueci o nome agora. Que a filha dele ficou conhecida como a Bebê Milagre, que foi o seguinte, casal, China ali, comunista. Em resumo, o batalhão pegou pra levar pra morrer, assim, deixou abandonada a filhinha deles. Acho que ela ficou enrolada e sobreviveu, acho que uns 30 dias sozinho, até outro casal de missionário achar. Mas nem é isso, é tipo, os caras perguntaram pra esse casal ali, pra onde você está sendo levado? E o casal falou, eles eu não sei pra onde estão indo, mas eu sei. Uau. Mas, cara, eles, não sei. Eu sei pra onde a gente sabe pra onde tá indo. Eu acho que é esse lance, né? Tipo, cara... Essa forte convicção... Eu sei pra onde eu tô indo, entendeu? Tipo, se é a morte, mas a morte é uma passagem. É muito louco quando se vê mártires, né? Da igreja primitiva, né? Sim. Eles tinham tanta confiança na comunidade que eles tinham, como confiança em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que se... Tipo, aquela perpétua e felicidade, né? Aquelas que foram martirizadas, assim. Ela sabia que ela ia entregar o filho e a comunidade ia acolher o filho. Por mais que ela fosse entregue em martírio, mas ela confiava na comunidade. Eu acho isso muito louco, cara. Eu acho que isso é uma coisa que a gente perdeu. Acho que essa mensagem do Mário que você falou aí, não sei se foi essa também, que ele falou assim, perguntaram pro Mário assim, cara, deve ser muito difícil, né? Alguém comentou, deve ser muito difícil viver o evangelho aonde vocês vivem ali no Uzbequistão, né? Aquela região ali da Ásia Central ali, que ali é a antiga União Soviética com o comunismo, com o ateísmo e tal, o islamismo, então são, né, uma luta ali gigantesca. E ele disse, deve ser muito difícil para viver o evangelho ali. Ele disse, cara, não. Difícil deve ser para vocês, cara. Ter tudo fácil, né? Para nós temos que ser realmente convicto e firme. Tipo assim, para eles a morte realmente, cara,
Coroação. É a coroação, cara. Uhum. Entendeu? Com a mensagem. Por isso que esse caminho, essa mentalidade, vamos dizer assim, oriental, a gente precisa ver com essa ótica, com essa perspectiva. Porque eles são muito convictos, o Giuseppe. Brian, eu tive um cara que foi dar aula para mim, não quero citar o nome dele, que também trabalha com igreja perseguida, mas esse cara falou assim, ó, esse cara, você tem raiva de um muçulmano? Beleza, o que ele faz é errado, um homem-bomba. Claro que é errado, obviamente é errado. Mas pensa, vamos pensar só assim. Aquele cara ama tanto, ou ele é tão zeloso, tão religioso, ao ponto de dizer assim, Deus não gosta disso. Eu vou lá e vou matar isso. Porque Deus, eu vou dar a minha vida para destruir o que eu sei que Allah não gosta. Claro que isso, na nossa... Por aquilo que ele entende que é ser zeloso, né? É errado? Claro que é, cara. Mas ele é zeloso daquilo dali. Você tá entendendo? Então, assim, o cara tá... E ele tem uma promessa, ele tá esperando as virgens. O negócio, ele tá lá, cara. Ele tá viajando lá, esperando aqui o negócio, a recompensa dele. Mas trabalhando pra recompensa, cara. E essa mentalidade, se ela não for cristã... Cara, ela é bíblica. A fé é vã. Se a gente não pensar no fim, se a gente não pregar sobre isso, a gente não ensinar o fim das coisas, o final, assim, a morte... Essa mensagem não pode sair do púlpito, cara. Ela tem que ser ratificada. E ela, acho que a dificuldade é que a gente vive ainda numa cultura que a gente aprendeu e talvez né, vivemos um desejo de uma reforma, né? Sim. Mas é porque talvez a mensagem de Jesus, ela parou na multiplicação de pães e peixes e deixamos de lembrar que ele é o pão da vida. Uau. Que a mensagem ela parou na ressurreição de Lázaro, mas a gente esqueceu de lembrar que ele é a ressurreição e a vida. Cara, então a gente fica tipo assim pensando naquilo que Jesus fez no milagre, a gente pensa no milagre terreno, mas a gente deixou de pensar que aquilo era só uma abertura para Jesus falar de algo que era vindouro, né? Aquilo que era eterno. Sim. Então, assim, voltar a pregar não só da multiplicação, mas voltar a falar daquilo que vai ser vindouro para nossa vida. Você estava estudando João com os jovens. Eu estou estudando João agora. Né? E eu estava olhando, observando ali, marcando cada citação de quem é o Cristo, de quem é Jesus. E olhando a transformação, o templo, quem ele era, a identidade dele. E o Ney tá estudando sobre a excelência de Cristo. Ele disse, cara, nós temos que pregar isso. Nossa série de mensagens não vai ser qualquer tema, não. Vai ser Jesus. Nós temos que pregar Jesus, o Cristo, cara. Sabe, assim, essa empolgação, Ney. Quando ele mandou uma mensagem também, eu disse, cara, fechou, é isso mesmo. Vamos pregar o Cristo, cara. É suficiente, cara. É suficiente. Cristo é suficiente. A recompensa é encontrar com esse Cristo. É viver para Cristo, entregar para o Cristo. Se isso não for suficiente, cara, então... não adianta ficar martelando coisinhas em frutos. A escatologia é pra amar mais a Jesus. Amar Jesus. Pega lá Apocalipse, né? A galera, o João aterrorizado diante da imagem do Cristo ressurreto, poderoso. Eu acho fantástico que ele se ajoelha e Jesus vai lá e se abaixa e coloca a mão no ombro dele. Tenha medo. Caraca, o Cristo ressurreto é o Cristo que se abaixa. Mano, não tem... Jesus é fascinante. Eu acho que nesse ponto... Acho que talvez a gente se deslumbra com as coisas e esquece do... Cara, o que Jesus fez? Da onde ele te tirou? Do que ele te salvou? Do que ele gerou no teu coração? Da onde ele te tirou? E falou, cara, tá aqui. Eu não pedi nada, mas agora você tem. Eu te dou a vida. Te aceito, cara. Eu te... cara, eu paguei, né? Tá pago. Eu fiz. Eu gosto de escatologia, mas, né, não que eu não goste, mas, cara, se não chegar no vislumbre de Jesus, sabe? Tipo, e não gerar gratidão, você fala, cara, Jesus alguém me venceu. salvou, né? É esse Jesus que vai voltar, não é um Jesus de papel, não é um Jesus louco, cara, é esse Jesus. É esse cara que um dia vai vir colocar ordem na casa, vai chegar e vai enxugar toda a lágrima. Ah, mas eu tava errado, eu tava assim. Não interessa, esse Jesus, seja para queimar pelo fogo nossas obras, seja para não queimar. É esse Jesus, cara. É esse Jesus que a gente perdeu o fascínio, assim. Sim. Acho que a gente não é mais fascinado. Se pega, cara, os primeiros cristãos ali, né? Cara, eles não tinham o Novo Testamento, mas eles tinham Jesus. Cara, a gente vai e anuncia Jesus. Paulo fala, cara, é esse Jesus que eu levo pra você. Tudo é
esterco, né? Mas Sim. tudo é perca, mas porque esse Jesus... Não é porque as coisas são ruins, mas Encontramos, né? Nós encontramos. Cara, o que você estava procurando, imaginando, tanto seja no conhecimento grego, como na promessa judaica, chegou. Tá aqui, cara, é real. Antes era através, nós ouvimos, como o autor de Hebreus diz, né? Antes nós ouvimos através de profetas, agora nós o ouvimos, é ele. O que eu acho mais fascinante, assim, quando eu fui estudar, fazer o método, né, Apocalipse, né? Foi quando eu vi que João, ele já seguiu Jesus pelo testemunho do outro, né? O João, o Batista, né? O Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. João segue a Cristo, conhece, vê ele, a sua humanidade, foi quem escreveu a sua personalidade assim, de uma forma mais clara, sem muito milagre, ensinamento, mas quem ele era, o Evangelho. E esse mesmo cara que viu Jesus subindo, vê o que aconteceu, cara, eu vejo assim, sabe, eu consigo visualizar, pensar, né? João viu tudo na terra, viu ele subindo, e depois de muitos anos, viu o que aconteceu quando ele chegou. Cara, imagina pra esse cara, assim, sabe, que é o que nós vamos viver. É o que nós vamos viver, cara, a mesma coisa. Imagina se Jesus foi apresentado para nós de uma figura de um homem que não tinha beleza nem formosura, um homem que sofreu, que padeceu por dores, que se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos, e de repente nós temos uma visão de um homem de um trono, cara, sabe, que venceu, que... Nossa, cara, isso para mim leu, tipo assim, Evangelho de João e de Apocalipse, para mim tinha que estar num compilado assim. Viu? E é louco, porque, tipo, o Antigo Testamento tem bastante canção, né? Salmos. Sim. Lá. O Novo Testamento tem poucas. Até chegar em Apocalipse. Uau. Apocalipse é muita canção, pelo menos 7 canções dentro do livro. Sim, 7 sim. Cara, vai acontecer isso, mas, cara, beleza, mas agora vamos adorar Jesus, bem, que é digno de abrir, sei lá, vai acontecer isso, mas, cara, ele é aquele que vem. Sempre voltando pra obra dele. Mas olha Cristo, vamos, cara, é intercalado com adoração, né? Tem um autor que ele fala que o livro do Apocalipse é uma adoração insível. Por quê? Porque é justamente assim, ó, os caras estão olhando pra Roma, dane-se Roma. Tem o reino vindouro, Apocalipse 13, igreja, estado, é uma porcaria, não coloca fé nisso aí, não. Isso aí pode ser demoníaco, mas olha o reino do Cordeiro, até que um dia a Babilônia vai cair, né? E independente de como você interpreta, se é literal, se você é figurado, a mensagem tá ali, cara. Um dia da vitória, a pedra de Daniel vai vir e vai colocar a ordem, vai chegar, cara, valeu a pena, e a gente vai estar vibrando, e um dia Jesus vai vir e vai falar, ó, cara, sabe essa luta que você tem com o pecado? Sabe esse problema, sei lá, 70 anos de problema financeiro aqui? Sabe aquela dor que pessoas te arrancaram o teu coração, te feriram e você perdoou por minha causa? Tá aqui, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. E daí a gente vai cair e adorar, e acho que Jesus vai colocar a mão, cara, levanta aí também, adora, mas vem aqui na minha mesa. Sim. Agora você vai, agora acabou. Novos céus e uma nova terra onde habita a justiça e nunca mais, sabe, tipo, dor. Então, acho que essas coisas fascinam, não como especulação. Por isso que a gente às vezes pensa escatologia como especulação. Não, cara, escatologia é força motriz na adoração, a esperança. Que nem Paulo fala, né, em Romanos 12 aqui. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Cara, a gente se alegra porque a gente sabe que a tristeza agora é momentânea, a gente é paciente porque a gente suporta e a gente persevera na oração porque a oração é aquele intercâmbio, né? Tipo, Deus, alivia um pouco aqui, né? Mas antecipa um pouco isso. Ou me mostra mais daquilo para que isso aqui se torne pequeno. Mas às vezes a gente esquece disso. A gente quer saber da marca do anticristo, da marca não sei o que. Cara, seja fascinado por Jesus. Ame Jesus. Eu acho que é justamente essa visão da escatologia ou do estudo, né, do fim dos tempos, visualizando somente os acontecimentos ruins ou tentando acertar, né, ou tentando assim chegar numa conclusão, agora vai chegar a hora, está muito próximo. Eu acho que isso daí, banaliza um pouco da essência, da vida, daquilo que realmente é a escatologia, que é o estilo de vida daqueles que pretendem viver eternamente. Né? Acho que isso aí banaliza, porque a gente fica mais preocupado com os acontecimentos do que a identidade.
do que a eternidade, do que a recompensa. Cara, mas assim, é interessante vocês falarem isso aí hoje, eu tive essa experiência, né? Eu lendo, e quando de repente, li João, depois li também um livro que eu estou lendo sobre isso, eu parei, eu disse, Senhor, estando nessa terra ainda aqui, né? Eu quero te pedir uma coisa, eu preciso de identidade, eu preciso de vida do céu aqui em mim. Eu preciso dessa vida que só emana do Senhor para me poder sustentar e não negociar e não amar esse mundo. Eu vou precisar do Senhor. Porque, cara, eu fiz uma análise. Deus me pediu umas coisas esses dias assim, materiais, talvez para mostrar alguma coisa, mas também de perdão, coisas, várias áreas da minha vida. Deus me pediu assim, faz uns 3 dias que eu estava sendo trabalhado nisso, né? Que aconteceu. Eu entendi, cara, que nós amamos o mundo quando amamos mais a si mesmo do que a Cristo. Amamos ao mundo quando amamos o conforto, a justiça própria, quando amamos nossos direitos. Nós amamos ao mundo quando amamos isso, esse homem protegido, né, para essa massagem. Então eu acho que essa identidade divina, acho até para cantar, cara. Eu não sei, né, eu fico viajando assim às vezes, porque assim, quando você está na iminência de uma morte, ou assim, cara diz assim, cara, você tem uma sentença. Você tem 1 mês de vida. Cara, aquele mês de vida é o mês que o cara vai recuperar, vai fazer caminho de volta, vai reconciliar, vai... Se a gente vivesse com essa carta, entendendo que isso olha, tô aqui, tô com uma sentença já, isso vai acontecer. Porque os discípulos, quando eu recebi uma carta de Pedro aos dispersos, os caras estavam dispersos, a perseguição. Paulo escrevia para muita gente de perseguição, preso e tal. Eu acho que esses caras, eles, cara, tinham uma carta, então vocês viviam intensamente, cara, aquilo dali, com essa esperança. Por isso que Paulo diz tanta convicção, sabe? Só vivo sofrendo aqui, se vier, vai ser bênção para mim. Porém, entretanto, se eu ficar, que seja para servi-lo, para servir vocês, fazer vocês também. Acho que essa sentença a gente tem que estar com ela na mão, não? Uma célula, tipo assim... Cara, eu tive pedra no rim, né? Pedra no rim, tipo, coisa mais simples que você vai fazer, que é ir no banheiro. Cara, do nada você não consegue. Você vê, tipo, falando esse exemplo bem tosco, prático, né? Não, mas eu entendo. Cara, tipo, pega o corona, um vírus ali, e, cara, toda demora, então... Mas a reflexão, cara... Cara, veja o quanto a nossa vida é frágil. O quanto é passageira e quanto é poeira e o que compara, não tem proporção, né? Então a proporção, tipo, cara, que se viva 200 anos, mas o que é isso perto de uma eternidade? Que se viva 300 anos, o que é isso perto da eternidade? Não é nada. Então, quando se coloca a proporção no lugar certo, você, putz, calma aí. Quanto mais, que eu acho que uma das coisas que a gente às vezes vai bitolando é nosso mundo. Quanto mais contato se tiver, mais a mente, mais você enxergar além, né? Eu gosto muito da ideia de salvação no hebraico, da palavra, que tem a ver com esse ar de alguém que estava se afogando e pisou em terra firme, né? Então você vai lá para Eclesiastes, né? Não é vaidade, a tradução melhor seria vapor, né? Que é Hebel lá, né? Tudo é vapor. É aquela ideia, ser salvo, é olhar esse mundo, é tudo vapor. É difícil de enxergar. Mas quando você é salvo, você é colocado numa rocha, que é Cristo Jesus, e você dá aquela... Agora, daí você dá uma esticadinha no pescoço e vê, cara, tem alguma coisa para lá, além dessa névoa. Então eu não preciso ficar tentando pegar essa névoa. Eu vou estar vivendo aqui nessa névoa, mas eu sei que uma hora essa névoa vai passar e tem uma coisa além disso. Além, então você tá na rocha, mas você consegue dar umas espiadinhas e olha pra... Cara, uma hora eu vou ter que chegar. Então você respira, tá na névoa, desfruta da névoa, igual o Salomão, mas com consciência daquilo que, cara, um dia... Todo mundo vai chegar um dia e vai estar diante de Jesus, cara. Isso é o ateu, o agnóstico, o teólogo, a irmã do coque, não interessa. A questão é que alguns vão estar para adoração e outros para juízo, né? E acho que esse é o ponto, né? Sim. Cara, a gente vai estar, só que a gente vai estar, é isso mesmo, Jesus. Cara, a gente vai estar se humilhando e as outras a gente vai estar para outra questão, né? A gente tava falando desse valor inestimável, né?
conhecer a Cristo, eu lembrei de Filipenses 3:10, que fala: quero Nossa. conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Cara, Massa, né? Vamos orar aqui. eu acho que é o que faz o cara não negociar. Por Mas isso que Esse texto é massa, né? eu acho assim que a igreja precisa. Acho que a mensagem a gente precisa ser fiel à mensagem para isso, para manter os fiéis em Cristo, para manter aqueles, vamos dizer assim, para não ser corruptível, a gente tem que se preocupar justamente com isso, para o cara não negociar, né, o seu chamado, a santidade. Acho que a mensagem tem que estar sempre pautada, não sei, mas sempre pautada para sustentar esse cristão com essa mentalidade. Deixar o cara perder a peteca, tá vendo que o cara tá muito apegado aqui. Não é muito popular, mas... Porque se pegar ali o texto, né? Não sei se você repara, a gente foca muito no... Cara, deixa pra trás as coisas ruins. Mas Paulo tá falando todas as coisas, né? Até as boas. Até as boas. Cara, esse momento é bom, mas ainda não alcancei. Exato. Como diz aquela banda profética U2, né? Still Heaven I'm Looking For. Cara, eu ainda não encontrei aquilo que eu tava procurando. Tipo, o que eu tô procurando é sempre a próxima... e não tá aqui. Não tá aqui. Então, tipo, esse momento é bom, cara, desfrutando, mas ainda não alcancei a gloriosa manifestação de estar com Cristo Jesus, conhecer Ele mais e mais. Então, esse momento ruim também deixa pra trás, né? Porque às vezes os caras vão escutar a gente e dar... Putz, só momento ruim. Cara, deixa pra trás também. Dá pra se dobrar pra Jesus hoje, agora. Jesus pode fazer em um ano, em um dia, em 5 minutos, aquilo que você lutou a vida inteira pra fazer. Se renda pra Jesus e, cara, bola pra frente, entendeu? É como dar uma versão assim também, né, cara? A maldade já ia há outras teologias, né, que não seja aquela que leva a pessoa para Cristo, né? Porque algumas levam a pessoa no conforto do seu pecado ou no conforto da sua vida terrena, quando a perspectiva é totalmente diferente, né? Nós aí estamos caminhando aí para a primeira etapa, para o final da primeira etapa, né? Que a gente vai sentar aqui de novo para a gente conversar sobre isso. Mas, em suma, né? O que nós trabalhamos aqui hoje? O que nós pensamos aqui hoje, cara? O que é que nós vamos sair daqui hoje pensando? Para você, Brian, assim, cara, o que é que o resumo dessa tarde aqui para ti, assim, desse bate-papo, assim? Eu diria que Cristo é a nossa esperança, né? É nele que nós confiamos e é nele que nós encontramos essa dimensão de que essa vida ela é passageira, de que aqui nós somos peregrinos, que a nossa vida aqui é como um vapor, como uma neblina que logo se esvai, mas que o Senhor nos conduza nessa esperança maravilhosa de desfrutar da ressurreição que vem dele, né? José, cara. Ame Jesus. Acho que ame Jesus. Isso é primeira... Ou morra tentando, Ju? Ou morra tentando. Né? Cara, ame Jesus, morra tentando. 1 Pedro, né, diz: bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Cara, é tudo em Jesus, a partir de Jesus. Amar mais a Jesus vai fazer com que você queira ver isso, né? Sim. Amar mais a Jesus, levar mais a sério aquilo que Jesus falou, você consequentemente vai chegar e, cara, o que vai acontecer, como que vai e tal. Sim. Não é curiosidade, é adoração, né? Por isso que, às vezes, escatologia é legal, termo bem correto para sistemática, mas esperança acho que para mim é melhor. Tipo, para mim eu tento trabalhar como esperança, né? Tipo, o módulo como esperança, pensar esperança. Você não vai pensar
uma doutrina fria, morta, que de uma sistemática, que não ia apontar aqui, mas nenhuma das delas são boas, mas vai trazer devoção dessa esperança, cara, e amar Jesus, acho que é isso. Eu lembrei de um versículo aqui, né, que veio no meu coração, 3 versículos, na verdade, diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive e é assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não das que são da terra, porque morrestes e com a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Cara, eu assim, sou muito grato a Deus pela vida de vocês, né? Pela amizade, Deus ter acrescentado vocês na nossa vida, assim, pessoas que amam Jesus, estão aí compartilhando, vivendo, tentando, errando também, né? A gente não confessa só as nossas glórias, mas nossos erros também, né? Nossas falhas. Mas brigadão aí, obrigado o Brian, né? O Brian vai ficar aqui, eu vou contratar o Brian aqui para ser vai ter o programa dele depois. É o mais santo entre nós aqui. E peguei ele aqui de repente, mas assim, José, obrigado mais uma vez. A gente vai estar, o José tá na plataforma, né, no site do Mais Profundo, vai estar compartilhando, dando aula sobre esse assunto, mais claramente, com referências, mostrando a visão, né, não somente de uma visão teológica, mas outras também, não somente aquela que ele defende, mas também trazendo uma visão panorâmica, né, sobre o assunto, uma introdução, né, para que você quer estudar, quer pensar. Cara, eu creio assim, muda até o louvor, muda não, Braga, você quer mexer de louvor, muda até o louvor da igreja, cara. Com certeza. Voltem a cantar a parte B de Porque Ele Vive. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus que vive está. Uau. Muda a leitura bíblica, muda ou não muda? Muda o louvor e muda a leitura bíblica. Muda. Você começa a entender, né, tipo, cara, isso aqui tá apontando para algo. Você começa a ver os apontamentos. Os apontamentos. Aquilo que você espera, que você quer ver na Bíblia, não conseguiu ver porque ainda está patinando, acho que é um novo óculos. Você vai receber agora para você conseguir enxergar o plano inicial, o sempre, né, o que foi o plano de Deus, o plano que não pode ser, que Jó declarou que não pode ser frustrado. Esse é o plano de Deus. Meus irmãos, até a próxima. Até a próxima. Sem combinar ou combinando? Hã? Sem combinar ou combinando? Vamos combinar o dia ou deixar assim? Sem combinar. Deu certo? Nós estamos voltando aí. Brigadão, Thales. O Alan que estava aqui. Se inscreva no Quinel. Se inscreva, arraste pra cima. Cara, obrigado aí por vocês estar participando conosco. Pessoal, é muito importante que depois que você assistir um vídeo desse, você se inscreva no canal, você dá um like aí, compartilha, porque isso aí o algoritmo entende que você é um assunto interessante e que pode oferecer isso para outras pessoas. Eu tenho certeza que isso aqui vai edificar muita gente. Enche de comentário que o Rafael vai responder. Enche de comentário. Eu vou mandar para eles, vai mandando para cá que a gente vai mandando para eles dois. Tá bom? Deus abençoe vocês. Brigadão aí todo mundo. Um abraço. Até a próxima.